I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. E aí, turminha da Melhora, como é que vocês estão? Tudo certo? Tá tudo bem por aí? Vou pôr o microfone aqui pra gente começar nossa brincadeira de hoje, nosso encontro de hoje. Nosso encontro semanal. Toda quarta-feira, 20 e 20. Hoje, obviamente, não é diferente. Estão conseguindo me ver? Tá tudo certo? Estão me dizendo aqui que não estão conseguindo me ver? Deixa eu confirmar aqui. Boa. É isso aí. Turma, seguinte. Hoje a gente vai falar sobre tendinites e vamos falar também sobre bursites. E eu gostaria de te fazer entender qual a diferença de uma coisa para outra. Porque isso é um mito enorme, tá certo? Então, é o seguinte. Primeira coisa é muito comum essas lesões acontecerem em determinadas articulações, certo? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, essa dor aparece e é comum que apareça em determinadas articulações e aí dá a impressão que só acontece naquela articulação. Boa noite, Divina, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter bursite no ombro. E aí, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, mas bursite não dá só no ombro. É muito comum a gente ter tendinite, por exemplo, no punho. E aí, as pessoas falam, mas tendinite não é só no punho? Ou tendinite não é só no joelho? Não, não é isso. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Então, eu quero te mostrar que isso pode acontecer em diversos lugares no corpo. Eu quero te mostrar a diferença de uma para outra e eu também quero te mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças e não é o final do mundo, certo?
Então vamos juntos, vamos nessa caminhada toda aqui. Bom, vamos lá. Então, o que você precisa entender? Toda vez que alguém da área da saúde falar uma palavra, te usar um termo que termine em it, isso quer dizer inflamação. Beleza? Então, gastrite, sinusite, rinite, hepatite, tudo quer dizer inflamação em algum lugar. Então, quando a gente fala tendinite, a gente está falando que tem uma inflamação. Quando a gente fala bursite, também queremos dizer então, que tem uma inflamação. O termo que vem antes do it refere-se aonde está inflamado. Então, no caso da tendinite vem de tendão, certo? Então, seria uma inflamação no tendão muscular. Isso é uma tendinite. Bruno, o que é um tendão muscular? Então, o tendão muscular é um pedaço do músculo onde não tem contração, não tem capacidade elástica nesse pedaço. Então, imagina aqui comigo. A gente tem uma coisa no corpo que é osso e a gente tem uma outra coisa no corpo que é o músculo. E esse músculo está preso no osso. Quando o músculo se contrai, ele vai então puxar o osso, certo? O músculo contraiu, o osso vai ser puxado. Nesse momento, então, a gente tem movimentos, certo? O músculo contrai, então arrasta o osso para cá, arrasta o osso para lá, e aí a gente começa a ter os movimentos que a gente tem dentro do nosso corpo, tá certo? Só que existe uma transição onde o músculo vai se acabando, ele vai perdendo essa capacidade que ele tem de elástica, de contrair, relaxar, e fica um tecido mais rígido. E fica um tecido mais rígido, certo? Esse tecido rígido é o tendão. E para que existe o tendão? Se o músculo fosse completamente elástico, em toda a sua totalidade, ele existiria um certo delay. Quando o músculo contrai, até zerar essa capacidade elástica para depois, então, arrastar o músculo. Tá difícil hoje. Para depois, então, arrastar o osso, certo? Então, o que acontece? Para evitar que tenha esse delay, na hora que o Papai do Céu foi fazer as pessoas, ele fez, então, com um pedaço do músculo que não tem essa capacidade elástica. Isso é o tendão. Então, é a transição onde o músculo vai meio que acabando e vai se grudar, vai se inserir no osso. Então, isso é o tendão. Quando esse pedaço do músculo inflama, a gente está, então, com uma tendinite. Beleza? Então, agora você já entendeu o que é uma tendinite. Portanto, agora já ficou fácil entender que aonde a gente tem músculo, a gente vai ter tendão. Portanto, quer dizer que a gente pode ter uma tendinite em qualquer lugar pelo corpo que tenha tendão, que tenha músculo, que tenha tendão. Por que eu estou falando que tenha músculo, que tenha tendão? Porque, por exemplo, o coração também é um músculo, certo? Mas não tem tendão nele, não se gruda em nenhum osso, beleza? Então, a gente não vai ter uma tendinite no músculo cardíaco, a gente não vai ter uma tendinite no coração. Isso não faz sentido, porque lá não tem tendão. Só vai ter tendinite nos músculos que tem tendão. E a gente tem esses músculos espalhados pelo corpo todo. Isso quer dizer que você pode ter uma tendinite em qualquer lugar no corpo. Você pode ter uma tendinite lá no pé. É muito comum, por exemplo, você ter uma tendinite do tendão de Aquiles, sabe? O tendão da panturrilha. O tendão lá do músculo da batata, da perna, vulgarmente chamado. Você pode ter. Você pode ter tendinites na musculatura que está próxima ao joelho. Você pode ter tendinite no ombro, no punho, no cotovelo. Então, pelo corpo todo, é possível a gente estar sujeito a ter uma tendinite, certo? Bom, a gente já vai falar do porquê que acontece, da onde vem a tendinite, por que ela é gerada e tal. Mas, nesse momento, é importante para mim que você entenda o que é uma tendinite, certo? Guarda isso numa caixinha, porque já a gente vai pegar essa caixinha, agora a gente vai abrir uma segunda caixinha para falar de bursite. Então, eu já te contei que toda vez que a gente fala um termo e termina em it, quer dizer inflamação, beleza? Sendo assim, agora a gente está falando de uma outra informação, e agora a informação da bursa. Então, inflamou-se a bursa, você tem uma bursite. Bruno, o que é essa bursa? A bursa nada mais é do que a cápsula articular. Então, imagina só, tem um osso aqui, tem um outro osso aqui, e eles se juntam para ter movimento, certo? Então, isso é uma articulação. Acabou um osso, começa outro, tem uma articulação, tá bom? E para que envolva toda essa articulação, tem uma cápsula articular, certo?
essa cápsula também é conhecida como bursa articular. E quando essa bursa agora se inflama, sim, você já entendeu? Aí você tem uma bursite. Portanto, todo lugar onde você tenha articulação, essa articulação tenha movimento, vai ter uma cápsula que envolve essa articulação, vai ter uma bursa. E é possível, então, que você tenha a bursite em qualquer articulação. Por que eu disse que toda articulação onde tem movimento? Porque, por exemplo, os ossos do crânio, então o nosso crânio ele não é um ossão grande, certo? É um encaixe de vários ossos para formar a nossa calota craniana, beleza? E esse encaixe, então, termina um osso e começa outro, ou seja, tem articulação ali. E o movimento dos ossos do crânio é muito pouco, quase nada, mas existe esse movimento, tá bom? Um dia a gente pode até falar só sobre os movimentos dos ossos do crânio e o quanto isso repercute em lesões e dores pelo nosso sistema músculo-esquelético, pelo nosso corpo como um todo, tá bom? Mas nesse momento, por hoje, a gente não vai entrar nesse mérito, senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas de live e a gente já combinou que a gente não vai fazer isso, não vou ficar falando pelos cotovelos aqui. A gente vai pegar um tema, dissecar esse tema e ir até o final dele. E quarta-feira que vem é um outro dia, é um novo dia, a gente faz uma nova live de outro tema, beleza? Então, vamos recapitular, vamos voltar aqui para o centro das coisas. Eu estou te contando, então, que lá dentro do crânio tem articulação, mas quase não tem movimento. Portanto, não tem uma bursa, uma cápsula que envolve essa articulação. Então, você não vai ter uma bursite lá no crânio. Mas no ombro tem movimento, então você pode ter uma bursite. Uma bursite nos dedos, entre cada movimento de pedacinho do osso, cada um desses encontros de osso, cada uma dessas articulações tem uma cápsula, tem uma bursa. Portanto, você pode ter uma bursite na mão, no punho, no cotovelo, no joelho, no quadril, certo? Inclusive no quadril é comum a gente ter até uma outra bursite que não é exatamente de articulação. Então, se você palpar a lateralzinha do quadril aqui, lá na região do culote, só para você saber mais ou menos onde a gente está falando, você vai perceber que tem o nome técnico é uma protuberância óssea, ou seja, tem um ossinho ali que é mais saltado, tá certo? Por conta desse osso ser mais saltado no fêmur, tem uma bolsinha de gel, como se fosse mesmo uma bolsinha de gel que está ali para absorver algum impacto que tenha, certo? E aí o que envolve aquilo também é uma bursa. Então é possível que você tenha uma bursite trocantérica, é o nome assim dito nos exames, tá bom? É comum, por exemplo, em goleiros, certo? Goleiro de futebol que fica pulando toda hora cai em cima dessa articulação. Isso não quer dizer que é exclusivo deles, tá? Mas é comum da gente encontrar, mas é comum de encontrar em goleiros. Sabe como você sabe se está com uma dessa? Deita de lado e dói o lado que você está apoiado, principalmente se o colchão, se o tecido, se o local onde você deitar for mais rígido. Doeu ali, você pede para alguém fazer uma força em cima, dói lá ao lado de baixo, provavelmente é possível, é um sintoma de uma bursite trocantérica, certo? Agora lá no quadril. Bom, beleza? Entendido isso? Então a gente tem uma tendinite lá na primeira caixinha, que é a informação do tendão, e aqui nessa segunda caixinha a gente tem uma bursite, que é a informação da cápsula que envolve a articulação, a informação da bursa que envolve a articulação. Beleza? Então agora já está claro, já está nítido e notório para você que não são as mesmas coisas. Beleza? E também já está claro para você que não é uma lesão exclusiva daquele ombro, certo? Então é muito comum a gente ter uma bursite no ombro. Isso não quer dizer que a bursite acontece só no ombro. Acho que já ficou bem dito isso. Acho que conseguiu entender isso. Beleza? Bom, agora o que causa essas coisas, Bruno? Por que eu desenvolvo uma tendinite? Por que eu desenvolvo uma bursite? O que está acontecendo? Bom, você já sabe. Se tem lesão, se tem dor, é porque tem sobrecarga. Se não tem sobrecarga, não tem por que se machucar. Então, no caso da tendinite, se esse tendão desse músculo estiver fazendo a força que ele foi feito para fazer, trabalhando na angulação que esse músculo foi feito para trabalhar, não tem por que ele se machucar.
Não tem por que esse tendão se inflamar. Então, tem alguma sobrecarga. Da onde vem essa sobrecarga nos casos dos tendões? Bom, essa sobrecarga se vem por principais dois motivos. Ou porque a gente tem um músculo que não consegue desempenhar a tarefa dele, ou porque esse músculo está desempenhando a tarefa dele numa posição incorreta. Calma, eu sei, ficou estranho, ficou difícil ainda de entender, mas a gente vai esmiuçar isso para você, vou mastigar isso para você. Então, o que eu quero dizer com o músculo que ele tem um músculo que não desempenha o papel dele? Bom, vamos lá. Normalmente, dentro do nosso corpo, a gente tem mais do que um único músculo para gerar aquele movimento. Então, por exemplo, eu quero fazer o movimento de dobrar o meu cotovelo. Não existe só um músculo que faz esse movimento de flexionar o cotovelo, certo? São 1, 2, 3, 4 músculos de acordo com as articulações, de acordo com os movimentos necessários, ok? Então, por exemplo, o movimento de fazer a extensão do joelho, de esticar o joelho, como vulgarmente dito, são 4 músculos para fazer. Então, a gente tem vários músculos, por isso que o músculo da coxa chama quadríceps, certo? São 4 músculos que saem de lugares diferentes, mas eles vão para um único lugar comum. E a função dessa musculatura é basicamente a mesma. Então, a gente tem mais do que um músculo responsável por fazer aquele movimento X, Y ou Z. Agora, vamos supor, você tem 2 músculos responsáveis por fazer o movimento X. Agora, um desses músculos não está exatamente forte, não está conseguindo desempenhar a tarefa dele, seja porque esse músculo está machucado, seja porque esse músculo teve uma lesão prévia. Então, imagina assim, você estava... vamos voltar aqui no exemplo do cotovelo para ficar fácil de entender. Você estava no ônibus, segurando lá, o ônibus deu uma freada e aí você teve que se segurar muita força. E aí você machucou um músculo desses que fazem o movimento de flexão do cotovelo, de dobrar o cotovelo, certo? Você teve uma lesão muscular, as fibras desse músculo se romperam, se machucaram. A gente já falou bastante sobre fibras aqui em lives passadas, tá bom? Então, as fibras desse músculo estão machucadas. Quando você tiver que desempenhar um movimento de dobrar o cotovelo e numa lesão recente, ou seja, esse músculo ainda não cicatrizou e assim por diante, agora o corpo vai tentar evitar com que esse músculo faça muita força, porque ele está machucado, ele está lesionado ainda. Então, o outro músculo agora vai começar a fazer mais força, mais força, mais força. Só que o músculo ele consegue se adaptar numa certa velocidade. Aí, nem sempre o tendão consegue se adaptar nessa mesma velocidade. Agora, esse tendão começa a estar sobrecarregado, porque o músculo faz força, e esse tendão vai arrastar o osso. O outro músculo está fazendo menos força porque está machucado. O que esse tendão vai fazer? Provavelmente vai gerar um processo inflamatório nesse tendão por sobrecarga. Inflamou, você já sabe. It. No tendão, tendinite. Por quê? Porque tem um outro músculo que não está desempenhando a tarefa dele. Então, essa é uma das causas da gente desenvolver uma tendinite, certo? Não é tão comum assim isso acontecer, tá? Mas é possível sim que aconteça. O que é mais comum de acontecer? Por que normalmente a gente desenvolve uma tendinite? Bom, normalmente a gente desenvolve a tendinite porque o tendão começa a trabalhar numa angulação incorreta. Deixa eu deixar isso mais fácil para você de novo. Imagina que o osso ele tem uma posição que é a ideal para ele, certo? Então tem um osso aqui, um outro osso aqui, e aí tem um músculo que quando esse músculo contrai, ele gera um movimento de aproximar um osso do outro. Beleza? Imaginou essa situação? Agora vamos dizer o seguinte, ao invés de estar nessa posição, algo aconteceu que pegou esse osso e deixou ele mais longe, ou até mesmo deixou mais perto, ou pode ter deixado mais para cima, mais para baixo, mais para frente, mais para trás, ou seja, tirou da posição que era ideal para esse músculo contrair, certo? Existe uma relação ideal desse músculo. Se ele estiver muito longe, é difícil para o músculo. Se ele estiver muito perto, também é difícil para o músculo, porque o braço de alavanca fica diminuído, ok? E aí esse músculo agora ele tem que fazer mais força para desempenhar o mesmo movimento. O que vai acontecer com esse tendão? Muito provavelmente vai se inflamar. E aí você já sabe, ganhou uma tendinite.
tendinite. Então, se você está com uma tendinite, uma das duas coisas aconteceram. Ou esse músculo está trabalhando, fazendo mais força do que deveria, porque tem outro músculo que não está conseguindo desempenhar o papel dele. Ou esse músculo está fazendo mais força do que deveria, porque a posição da articulação não está a ideal para ele, não está a correta para esse músculo. Beleza? E é por isso que a gente desenvolve tendinites. E aí a gente entra num problema, porque se você desenvolve uma tendinite, agora lembra, vai ter um outro músculo que desempenha a mesma função desse. E esse músculo agora não vai conseguir realizar a força dele correta. Por quê? Porque ele está com uma tendinite, ele está inflamado, certo? O tendão desse músculo está inflamado. É possível agora que você comece a desenvolver outras tendinites, porque outros músculos que são responsáveis por fazer isso vão estar sobrecarregados, pelo mesmo princípio da primeiro modelo que eu te contei, certo? Então, a própria tendinite pode gerar outras tendinites por esse mecanismo, certo? Então, é por isso que é importante a gente tratar essa tendinite. Você ficar empurrando com a barriga, é possível que você comece a ganhar novas lesões nesse processo, porque isso vai gerar novas sobrecargas, certo? Inclusive, é o seguinte, como esse músculo agora não está trabalhando da maneira correta, e esse músculo se prende no osso, é possível que ele tire o osso da posição correta para essa articulação, certo? Porque, imagina só, voltando naquele exemplo, tem uma posição ideal. Agora o tendão que está aqui entre esses dois ossos, é responsável por aproximar um do outro, ele está inflamado. E aí o que acontece? Um tecido inflamado tende a se retrair. Então agora esse tendão vai fazer isso, vai aproximar um do outro. Aí ele vai tirar a articulação do eixo correto de movimento dele. A outra musculatura que também faz esse movimento, de novo, entra em sobrecarga. E entra em sobrecarga agora duas vezes. Uma porque está fazendo mais força, porque aquele músculo A que está com tendinite agora não consegue desempenhar a tarefa com excelência. E segundo, porque agora a articulação também não está num eixo correto de movimento. Então, vai fazer ainda mais força, certo? Então, empurrar a tendinite com a barriga esperando que simplesmente vai sarar sozinha tende a ser um erro. Tende a te deixar propensos a novas lesões ou até outras lesões. Beleza? Bom, entendido isso, agora eu quero falar também da bursite. O que causa uma bursite? Bom, normalmente essa cápsula articular vai entrar em sobrecarga porque ela vai estar tensionada. E por que ela está tensionada? Aí não tem outra questão a não ser a articulação estar realmente fora da posição correta, certo? A articulação lá dentro, se estiver encaixadinha, a bursa por fora, tá tudo bem para ela, tá tudo certo. Agora, se essa articulação agora tem que trabalhar numa posição incorreta, começa a tensionar, começa a tracionar essa bursa e é um tecido que não foi feito para suportar essa carga. E aí ela se inflama e aí você ganha uma bursite. Grande problema da bursite. Quanto menos você movimentar, mais ela vai retrair. E quanto mais ela retrair, menos você consegue movimentar, certo? Existe até uma lesão descrita que é chamada assim, a síndrome do ombro congelado. O que isso quer dizer? Imagina alguém que teve uma lesão no ombro ou passou por uma cirurgia no ombro, por exemplo. E aí você vai usar aquela tipóia aqui para segurar, para manter o ombro paradinho e tal, porque você está recuperando da sua lesão, está recuperando da sua cirurgia. É importantíssimo, em algum momento, obviamente, bem estruturado, bem orientado com um profissional, em algum momento você tirar essa tipóia, em algum momento do dia você tirar essa tipóia e fazer micro movimentos desse ombro, porque senão essa cápsula agora que ela fica parada, ela tende a ficar cada vez mais parada. E aí depois, quando você tira a tipóia, esse ombro não consegue se movimentar direito, porque a cápsula articular, a bursa, agora está rígida. E aí você tem uma síndrome que é a síndrome do ombro congelado. Ou seja, você não consegue mais movimentar esse ombro ficou congelado. Você perde a amplitude do movimento do ombro. Então, é importante também tratar essa bursite, porque a tendência é, quanto mais em sobrecarga ela tiver, quanto mais em sobrecarga, agora que eu estou dizendo, de sobrecarga inflamatória ela tiver, mais ela vai querer retrair, para não se movimentar, porque senão ela se movimenta, ela é tracionada. Só que quanto mais isso acontece, mais ela limita a movimentação dessa articulação. E quanto mais ela limita,
a tendência é ela ficar ainda mais presa. E quanto mais presa, mais ela limita. E quanto mais ela limita, mais presa. E aí você entra num ciclo. Uau! Acho que acabou a luz aqui. Eu não tô acreditando. Turma dos... Puxa. Sou bem, gente. Turma do céu! Sabe o Faustão e como diria o jargão dele, que sabe faz ao vivo, bicho? Pois é, caiu nossa live no meio. Sabe por que caiu? Porque acabou a energia aqui, ficamos sem luz, ficamos sem internet, por isso que a live caiu. E, bom, a gente precisa encerrar o raciocínio, é por isso que eu tô aqui de volta. A ideia é, então, a gente juntar tudo isso para subir todo o conteúdo para você. A gente estava falando, então, sobre tendinites e bursites, a diferença de uma para outra, que a tendinite é a inflamação no tendão e que a bursite é a inflamação na bursa, na cápsula articular. E a hora que tudo caiu por aqui, eu estava te falando sobre a síndrome do ombro congelado, que é uma das coisas que acontece, que envolve nessa bursite, na cápsula articular. Então, quando a gente tem uma inflamação ou quando a gente fica muito tempo com essa articulação parada, imobilizada, a tendência é que a cápsula se retraia. E aí a gente entra num ciclo vicioso, que é essa cápsula retraiu, portanto você vai conseguir movimentar menos a articulação. Só que quanto menos você movimenta a articulação, mais a cápsula retrai. Quanto mais a cápsula retrai, menos você vai conseguir movimentar essa articulação. Quanto menos você movimenta, mais a cápsula retrai. A gente entra num ciclo vicioso. A gente precisa quebrar isso em algum lugar. Como a gente faz isso? Movimentando. Você começa gerando movimentos. De novo, é importantíssimo que você faça isso bem orientado, com um profissional, para que você, de repente, não agrave a sua lesão. Então, eu estava te dizendo que, por exemplo, pessoas que fazem cirurgia de ombro e aí tem que ficar com o ombro paradinho, você não pode sair movimentando esse ombro. Então, você tem que movimentar para evitar que você tenha uma capsulite adesiva ou uma síndrome do ombro congelado, como eu já te disse. Você tem que movimentar. Só que esse ombro está num pós-operatório. Não pode sair movimentando assim, porque pode estourar ponto, a recuperação interna ali, de repente você está com uma cicatrização interna acontecendo, tem pontos internos acontecendo ali, e aí se você faz esse movimento de maneira exacerbada, você pode perder a cirurgia, certo? Então é importante fazer isso de maneira orientada, beleza? Bom, e aí, para finalizar tudo, você precisa entender que como é que a gente trata isso, como que a gente na reabilitação funcional, qual é o nosso olhar para tudo isso, e como que a osteopatia olha para tudo isso? Bom, várias vezes aqui eu te disse que um grande problema que acontece é o mau posicionamento articular, certo? Então, seja pela tendinite, quando a articulação está mal posicionada e não consegue se movimentar direito, sobrecarregando o tendão no músculo, o músculo vai ter que fazer muito mais força. Ou seja, na questão da bursite, da cápsula que envolve a articulação, também quando a articulação está mal posicionada, essa cápsula agora vai trabalhar sendo tracionada, distensionada, e isso pode gerar inflamação. Então, como que a gente trata isso? Tirando essa sobrecarga, reposicionando a articulação. Isso a gente faz via movimentos, a gente pode fazer isso com movimentos específicos, e com movimentos específicos a gente cria alavancas específicas que vão cair certinho na articulação que a gente precisa trabalhar. Ou com técnicas manuais, no caso das sessões de osteopatia. Aí a gente pega, avalia, esse osso está para lá e põe técnicas para trazer ele de volta, certo? Aí tem diversas técnicas que isso vai variar de acordo com a pessoa, de paciente para paciente, principalmente de acordo com a lesão que essa pessoa está, o momento da lesão que essa pessoa está, para ver qual é a melhor técnica indicada, certo? Então, é isso. Um tratamento eficaz de uma tendinite, de uma bursite, envolve, sim, com certeza, a gente precisa reposicionar essa articulação, tá bom? Bruno, mas eu já tive isso e tratei só com aqueles choquinhos lá, com ultrassom, com laser e assim por diante. Como que eu consegui isso? Bom, os choques, o ultrassom, o laser, ele é muito eficaz em acelerar esse processo de cicatrização. Então, veja, você está com uma lesão, isso gera uma inflamação, e os aparelhos da eletroterapia, o recurso da fisioterapia clássica, lá, quando põe choquinhos, para ficar fácil para você entender, eles têm, digamos assim, a capacidade de acelerar a cicatrização. Então,
vai diminuir o processo inflamatório que tem lá, porque você acelera isso, tirando a inflamação com os aparelhos, e você também acelera a cicatrização, tá bom? Mas se você não reposicionar a articulação, vai ficar muito mais longo o seu tratamento, porque até você conseguir tirar a sobrecarga do tendão, né? Quando você reposiciona a articulação, é muito mais rápido, é muito mais fácil para a articulação, muito mais fácil para o músculo, portanto, é muito mais fácil para o tendão e muito mais fácil para a cápsula articular, para a bursa, que se entre de volta no eixo e tire as sobrecargas dela, e é mais fácil, então, que a cicatrização aconteça. Tá certo? Bom, eu voltei aqui então só para a gente finalizar tudo isso, para a gente dar um arremate final nisso e te falar, para de empurrar com a barriga, a gente precisa fazer isso quanto antes, porque gera sobrecarga, a sobrecarga causa dor, e quanto mais tempo você demorar, a tendência é que fique cada vez mais difícil, cada vez maior a inflamação ou a lesão e assim por diante, tá certo? Então a gente precisa fazer isso quanto antes, para de empurrar com a barriga e procura logo o seu tratamento, tá certo? Gente, lembrando sempre que a gente tem que buscar estar melhor do que ontem, pior do que amanhã. A gente se vê na sua cura. Espero ter conseguido responder suas dúvidas. Se eu não conseguir, deixa aqui nos comentários, tá certo? Se tiver tido dúvidas aqui, deixa nos comentários e na medida do possível a gente vai sempre respondendo. Seja aqui ou seja lá nos stories do Instagram, tá certo? A gente se vê em breve. Até quarta que vem, 20 e 20.